Você não está vendo este vídeo por acaso. Isso que você chama de coincidência é, na verdade, sincronicidade vibracional. Uma convergência precisa entre o seu estado interno e o chamado do campo. Nada que é verdadeiro acontece por acaso. O que você sente agora, essa inquietação silenciosa, essa sensação de que algo maior está tentando se revelar, é real. Não é ansiedade, não é carência, é o campo te chamando. O campo te reconheceu. Você atravessou filtros, algoritmos, distrações e chegou até aqui. Isso por si só já diz muito. Há algo em você que está pronto. Talvez você ainda não tenha palavras para descrever o que sente, mas sabe que está sendo observado por uma inteligência que não te cobra, não te julga, apenas te chama. Essa pausa que você está vivendo, essa repetição de ciclos, esse aparente atraso, não são falhas no sistema. São partes do código. Um código que só começa a se revelar quando você silencia o barulho externo e começa a ouvir o som sutil do seu próprio campo. Você não está atrasado. Você está sendo posicionado. Posicionado para ver o que antes você não via. Posicionado para lembrar o que nunca esqueceu, mas estava escondido sob camadas de pressa, de busca, de ruído. Você sente como se algo estivesse prestes a mudar? É porque já está mudando. Mas essa mudança não vem de fora. Ela começa exatamente aqui, nesse instante em que você permite que essas palavras toquem não os seus ouvidos, mas a sua frequência. Há um ponto dentro de você que sabe, que sempre soube, e esse ponto está vibrando mais forte agora. Você está sentindo? Você sente que a vida desacelerou não para te punir, mas para que você perceba. Para que você pare de correr em círculos, tentando alcançar o que já está dentro. Você está na pausa entre uma respiração e outra do universo. E é nesse intervalo silencioso que a alma acorda. O silêncio não é ausência. O silêncio é linguagem sagrada. É nele que o campo sussurra seu nome. Alan Watts dizia que a vida não é uma corrida até a última nota. A vida é música. E você não ouve música para chegar ao fim. Você ouve para dançar, para sentir, para ser o próprio som. E o que está te chamando agora não é uma nova teoria, uma nova técnica, um novo passo. É a música original. A melodia que sempre tocou por trás de tudo. Você está aqui para dançar com ela. Está aqui para escutar o campo, não com os ouvidos, mas com o ser. Você é a antena. E quando você para de resistir, quando você solta o controle, o campo responde. Ele reconhece você. Ele ativa aquilo que já está pronto para emergir. E você começa a lembrar. Lembrar que não precisa forçar. Lembrar que a pressa é ruído. Lembrar que há sabedoria no tempo divino. O campo está reorganizando tudo, silenciosamente, precisamente, como uma orquestra que afina seus instrumentos antes do início do espetáculo. E o que parece pausa é, na verdade, preparação. Uma preparação invisível, mas poderosa. Você sente que algo dentro de você está vibrando de forma diferente? É porque está mesmo. É a sua frequência real começando a romper a casca da identidade condicionada. É o chamado original voltando à tona. Você está sendo chamado pelo nome que só o campo conhece. O nome que não se pronuncia com a boca, mas com a presença, com a vibração. E quando você responde, algo acontece. A realidade ao seu redor começa a responder também. Circunstâncias se movem. Pessoas se aproximam ou se afastam. Portas se fecham e outras se abrem sem esforço. Tudo isso é o campo respondendo ao seu chamado interno. O campo não entende palavras. O campo entende frequência. E quando você muda a sua frequência, você muda o código da realidade. Mas tudo começa com escuta, com presença, com a coragem de parar e sentir, de deixar que o silêncio fale mais alto que a dúvida, de deixar que o vazio revele o que está cheio de significado. Você não está em pausa.
Você está em transição. Uma transição vibracional que não pode ser apressada, porque não é sobre fazer mais, é sobre ser mais. Ser mais você, ser mais verdade, ser mais campo. E nesse exato instante, enquanto você escuta, algo se alinha. Um reconhecimento acontece. Você está se encontrando com você mesmo no ponto exato onde o universo já estava te esperando. E agora que você chegou, agora que você permitiu, agora que você escutou, tudo pode começar. Mas antes de avançar, declare isso. Escreva nos comentários: eu escuto o campo. Porque essa não é só uma frase, é um selo vibracional. Um sinal claro para o universo de que você está receptivo, de que você está aqui, de que você está presente, de que você está pronto. E isso muda tudo. Porque quando você diz, eu escuto o campo te escuta de volta. E quando o campo te escuta, ele responde. E quando ele responde, o impossível começa a parecer natural. E o natural começa a parecer divino. E você entende, enfim, que nunca esteve sozinho. Você estava sendo preparado. E essa preparação silenciosa foi desde sempre o maior amor do universo por você. No próximo vídeo, você vai entender por que esse silêncio aparente é, na verdade, o grito mais alto da sua alma prestes a despertar. Você olha ao redor e pensa que nada está acontecendo. Mas é nesse exato momento que tudo está sendo reconfigurado. O silêncio que te cerca não é vazio, é preparação. O campo quântico não trabalha com pressa, ele trabalha com precisão. E cada pausa que você sente, cada aparente estagnação, é a dança exata entre o colapso do antigo e o nascimento do novo. Você não está perdido. Você está sendo redefinido em um nível tão profundo que sua mente racional não consegue captar ainda, mas sua alma sabe. Ela reconhece o padrão invisível que está se formando. O colapso que você vê do lado de fora, os sistemas que ruem, os planos que não avançam, os relacionamentos que esfriam, os caminhos que pareciam óbvios, mas agora se desfazem como neblina ao sol, tudo isso não é erro. É inteligência. É o código oculto do universo realocando estruturas para que a sua nova identidade possa se sustentar com firmeza. Não se engane com o silêncio do campo. É nele que os ajustes mais profundos acontecem. É como uma noite escura antes da aurora. É como o espaço entre duas batidas do coração, onde a vida repousa para depois pulsar ainda mais forte. E sim, pode doer. Pode parecer ausência, rejeição, fracasso, mas o que você chama de escassez é muitas vezes o desmonte da versão de você que ainda aceitava pouco. A falta que você sente é a quebra do pacto energético que mantinha você preso a ciclos antigos. O desânimo não é sinal de fraqueza, é o luto pela identidade que você está deixando para trás. É o intervalo sagrado entre o pedido que você fez e o colapso da realidade que ainda precisa sair de cena. O campo sabe, ele te ouviu. E acredite, a consciência não ignora os comandos da sua vibração. Cada vez que você declara com o coração algo como "eu escolho a abundância", o campo responde. Ele começa a preparar o solo, a afastar as interferências, a dissolver os bloqueios. Mas o campo não entrega fora de ordem. Ele não entrega antes que a frequência esteja coerente. Por isso, às vezes, parece que você pediu e nada mudou. Mas mudou. Só que a mudança nesse nível não é barulhenta, é quântica. E no mundo quântico, tudo começa de dentro. Alan Watts dizia que o desejo é a maneira como o universo se move através de você. Então, por que você ainda se culpa por desejar? Por que se julga por querer mais? Por que se envergonha de sonhar alto? O desejo é movimento, é o sinal de que você está vivo, pulsando em sintonia com algo maior. O desejo não é o problema, a repressão dele é que desorganiza o campo. Quando você se condena por querer, você envia sinais confusos. Você diz, eu quero,
mas vibra eu não posso. E o campo responde à vibração, não às palavras. Por isso, permita-se desejar, permita-se movimentar, permita-se querer com pureza, com coerência, com verdade. Porque quando o seu desejo nasce da alma, ele já é, ele já existe. E o que o campo faz é apenas abrir espaço para que ele se torne visível. Cada frequência que você ativa em você se transforma em um código, um sinal vibracional que começa a reorganizar as partículas da sua realidade. Você acha que está esperando a vida acontecer, mas a vida está esperando você se alinhar. Está esperando você parar de lutar contra a pausa, parar de duvidar do intervalo, parar de chamar de fracasso aquilo que é apenas um ciclo de recalibração. Imagine um sistema operacional sendo atualizado. Durante o processo, muitos aplicativos param de funcionar. A tela pode até parecer travada, mas por trás, milhares de linhas de código estão sendo substituídas, melhoradas, aperfeiçoadas. Agora imagine que você é esse sistema e que seu campo está atualizando não só suas crenças, mas seus caminhos, suas conexões, suas oportunidades, a sua própria identidade energética. Por fora, pode parecer que você está sem rumo, mas por dentro, você está se tornando incompatível com tudo o que te limitava. É por isso que dói, é por isso que não encaixa mais. Não é porque você está perdendo, é porque você está evoluindo. O que você sente como tédio é muitas vezes o momento exato em que as energias mais profundas estão sendo recalibradas. O que você chama de solidão pode ser a retirada de ruídos para que você finalmente ouça a sua própria voz. O que você interpreta como nada acontecendo pode ser o ponto de maior movimento invisível do seu campo. Você não precisa ver para saber. Você não precisa entender para confiar. Você só precisa respirar, sentir e declarar com firmeza: tudo conspira a meu favor, mesmo quando parece que não. Porque parece, mas não é. A consciência é muito mais sábia do que as suas interpretações momentâneas. Ela está coordenando cada passo com exatidão milimétrica. Você não está sendo ignorado, você está sendo protegido. Não está sendo deixado de lado, está sendo lapidado para sustentar o que vem, para receber o que já é seu, para se tornar a frequência exata da realidade que você pediu. E isso exige silêncio, exige esvaziamento, exige paciência. Não porque o universo é lento, mas porque ele é fiel. Ele não entrega um presente antes que você esteja vibracionalmente pronto para honrá-lo. Então, se você sente que está em um vácuo, em um limbo, em uma terra de ninguém, saiba que você está no meio da ponte. Nem mais onde estava, nem ainda onde quer chegar, mas no ponto mais sagrado da travessia. E esse ponto tem nome. Chama-se transição vibracional. E só os fortes de espírito permanecem ali sem desistir, porque sabem, sentem, intuem e permanecem em silêncio, mas com fé. O campo está mais atento do que nunca. Cada pensamento seu é um comando, cada palavra um código, cada intenção uma semente. O invisível não é ausência, é inteligência em modo oculto. E quando você entende isso, para de resistir. E quando para de resistir, começa a receber. E quando começa a receber, entende que nunca faltou nada. Só estava tudo em preparação, no tempo exato, no ritmo perfeito. E tudo que você precisa fazer agora é declarar com convicção: tudo conspira a meu favor, mesmo quando parece que não. Porque parece, mas não é. A consciência é muito mais sábia do que as suas interpretações momentâneas. Ela está coordenando cada passo com exatidão milimétrica. Você não está sendo ignorado, você está sendo protegido. Você está se tornando aquilo que sempre foi, mas agora sem resistência. Não há mais separação entre você e o campo.
Você não é um observador externo tentando controlar o que acontece à sua volta. Você é a própria frequência se expressando em forma humana, a própria consciência colapsando em experiência viva. Cada pensamento que você tem, cada emoção que percorre o seu corpo é o comando eletromagnético enviado ao núcleo criador da realidade. E se isso ressoa com você, se você sente no fundo do seu peito uma certeza silenciosa, então você já atravessou o véu da dúvida, o véu do medo, o véu da separação. O seu campo não está tentando entender como receber, ele está se organizando para ser. Ser o canal, ser o fluxo, ser a ponte por onde a abundância se manifesta. Você não precisa mais correr atrás da vida. Alan Watts dizia que, quando você para de correr atrás da vida, a vida começa a dançar com você. E essa dança não é um prêmio por bom comportamento, não é uma recompensa por esforço, não é um presente dado por merecimento, é uma consequência direta da sua coerência. Quando você começa a vibrar como aquilo que deseja começa a reconhecer você como destino. O dinheiro, os encontros, as oportunidades, os milagres disfarçados de coincidências, nada disso é acidental. Tudo é resposta. Resposta à sua vibração. Resposta ao seu novo estado interno. Você não está tentando manifestar, você está se alinhando com a versão de si que já é. Não se trata mais de visualizar, mas de encarnar. Não se trata mais de pedir, mas de lembrar. Você é o campo, você é o canal, você é o vórtice. E esse vórtice não gira em busca de algo, ele gira porque é da sua natureza girar. O que você deseja já existe, já está, já pulsa. E quando você para de resistir, você sente. E quando você sente, você é. E quando você é, não há mais separação entre você e o que parecia distante. Você não atrai abundância, você ativa a abundância que já vibra no seu campo. E isso começa com uma escolha. Não uma escolha mental, racional, lógica, mas uma escolha energética. Uma entrega silenciosa. Um compromisso interior que diz: eu sou. Essa é a chave. Você não está esperando a vida te dar permissão. Você está dando permissão para a vida fluir através de você. E nesse momento, o seu corpo inteiro se torna um ritual. A sua respiração se torna oração. As suas ações se tornam códigos. E cada passo que você dá se torna uma confirmação vibracional da realidade que já está te escolhendo de volta. Se algo dentro de você se reconheceu nessa mensagem, se essa transmissão tocou uma memória que estava adormecida, então você já está em movimento. Você já está no ritmo do campo. Você já é o campo. E tudo o que você precisa fazer agora é continuar sustentando essa coerência. Mesmo quando nada parecer mudar, mesmo quando o externo insistir em desafinar. A frequência é mantida na ausência. A fidelidade ao que você já é o selo que acelera o colapso da nova realidade. Por isso, se você sentiu essa conexão, se algo em você despertou, inscreva-se agora no canal. Mas não como um gesto automático, não como uma ação banal. Faça disso um pacto vibracional. Um compromisso silencioso com a versão sua que já vive aquilo que deseja. Cada vez que você declara, eu estou pronto para receber o que já é meu, você aciona uma nova linha temporal. Você envia um sinal para o campo dizendo, eu me lembro de quem sou. E o campo responde, sempre responde, porque o campo nunca esteve longe, ele sempre foi você. E agora você se tornou consciente disso. E no momento em que você se torna consciente, você se torna causa. E no momento em que você se torna causa, tudo aquilo que estava preso começa a se mover.
Não porque você pediu, mas porque você permitiu. E é nesse espaço de permissão que o impossível se torna natural. Você é o canal da abundância e tudo está pronto para te atravessar. Tudo. O resto vem agora. Neste exato instante em que você respira, enquanto seus olhos percorrem estas palavras, algo está sendo reconfigurado no invisível. Você talvez ache que nada está acontecendo, mas o campo está trabalhando nos bastidores com precisão quântica. Cada silêncio que te envolve não é ausência, é um código. Cada sensação de pausa não é demora, é reinicialização. Assim como o sistema de um computador precisa desligar para atualizar, a sua realidade também precisa entrar em suspensão para que novas linhas de código energético possam ser escritas. Você não está parado, você está sendo reiniciado. Alan Watts dizia que o sentido da vida é simplesmente estar vivo. Mas estar verdadeiramente vivo exige presença, exige entrega, exige a coragem de não controlar o rio, mas se deixar levar por ele. A pausa que você vive agora é uma preparação sagrada. O universo não falha em sincronizar sua dança. Ele só exige que você aprenda a ouvir sua música. E a música, agora, está tocando em uma frequência que poucos conseguem captar. Você é um desses poucos. Porque você está aqui. Porque você foi chamado para assistir isso neste momento específico. Isso não é um vídeo qualquer. Isso é o código. E o código está te atravessando em silêncio, reconfigurando suas percepções, realinhando seus sistemas, dissolvendo o que não cabe mais e te preparando para uma realidade que já existe, mas que ainda está fora do alcance da sua versão antiga. A ausência de sinais externos não significa ausência de movimento. Significa que o campo está em processo de colapso. O colapso não é barulhento, ele é sutil, quase imperceptível, como a metamorfose da borboleta. Por fora parece um casulo imóvel. Por dentro, o DNA está sendo completamente reconstruído. Assim também está você. Se você sente como se estivesse suspenso entre dois mundos, se você percebe que não consegue mais voltar para a versão antiga de si mesmo, mas ainda não sabe como será nova, então você já está no processo. Essa zona de transição, esse vazio criativo, é o ventre quântico onde a nova versão da sua vida está sendo gerada. O universo não te esqueceu. Ele está te reposicionando. Ele está apagando os rastros do antigo sistema para que você não volte para lá. Ele está recalibrando sua assinatura vibracional para que ela corresponda, com precisão, à linha do tempo que você pediu, mas que só pode ser acessada por quem já se despediu, de forma definitiva, da frequência da escassez, do medo e do controle. Você não é um erro no sistema. Você é o código atualizado. Você não é o glitch. Você é a versão expandida do programa. E é por isso que tudo que não está em alinhamento com sua nova vibração está se dissolvendo. Amigos se afastam, projetos empacam, caminhos se fecham, porque você está sendo conduzido com precisão cirúrgica ao ponto exato da sua próxima revelação. Só que essa revelação não chega com fogos de artifício. Ela chega como uma brisa, como um clique interno, como uma respiração profunda que de repente te faz perceber que você não precisa mais lutar, que tudo está exatamente onde deveria estar, inclusive você. Não há erro, não há atraso, há apenas coerência se estabelecendo. O campo está te devolvendo a sua própria vibração original. Está te lembrando de quem você é antes das interferências, antes das distorções, antes das distrações. E para isso, o campo precisa silêncio, precisa espaço, precisa da sua não resistência. É por isso que as coisas estão quietas, é por isso que tudo parece parado, mas por trás da superfície, o movimento é intenso, é profundo, é definitivo. Você está sendo reprogramado para a sua linha do tempo mais elevada. E o universo faz isso de forma tão perfeita que você só percebe quando já está dentro dela, quando tudo começa a fazer sentido de um jeito que você não consegue explicar, mas que te emociona até os ossos.
Quando pessoas, ideias, lugares, possibilidades começam a se alinhar de forma quase mágica, como peças de um quebra-cabeça que finalmente se encaixam sem esforço. E então, você lembra, era disso que você sentia saudade. Era essa frequência que a sua alma sempre buscou, e agora ela voltou para você. Você não precisa entender como, nem quando. Só precisa permitir. Só precisa descansar no campo. Só precisa confiar na pausa como parte do processo. A travessia já começou. E no próximo vídeo, você vai descobrir por que o silêncio do universo não é ausência. É o código secreto que anuncia que sua nova realidade já está prestes a se materializar.